aprendendo sobre oração. O Senhor tem movido a gente a orar mais. Temos um horário diário na nossa igreja de oração, das 5 às 7 da manhã, todos os dias. Sábado, domingo, feriado, durante a semana, todos os dias. Se você se sentir incomodado, uma hora você acorda de madrugada, levanta e vem. Das 5 às 7. Depois encara o sono. Faz de novo, faz de novo, faz de novo, e vai acostumando. Nós não estamos convocando ninguém. Eu sei que é difícil. Eu trouxe a gente aqui para orar. Tem poucas pessoas, mas já mudou a nossa vida. Quem vem sabe como é. E não é um sacrifício, é um amor, é um ato voluntário que o Senhor colocou a sede para a gente fazer isso. A gente vem com o maior prazer e a gente passa aqui 2 horas orando e nem sente. Eu achava pesado orar 15, 20 minutos. 2 horas ainda é pouco. Tanta coisa para orar. E eu fico até espantado com o que Deus faz, porque Ele começa a abrir portas milagrosas, independente da situação que nós estamos passando. A situação está difícil, coisas estão ficando caras, o dinheiro está ficando escasso, portas se fecham, notícias ruins chegam, bolsa sobe, bolsa cai, dólar sobe, empregos faltam, chega a guerra no meio da pandemia. Vamos correr para onde? Tem luta financeira em todo lado. Isso que eu ando bastante na rua e eu vejo quando eu estou em alguns lugares, principalmente perto do centro, toda hora alguém vem pedindo doação, moedinha. Tem muito morador de rua. Tenho conversado com eles. Ninguém quer sair da rua. Só querem dinheiro para coisas erradas. E no meio desse caos, Deus traz paz. E era para ter surtado já, de medo, de ansiedade, de preocupação. Tem como tirar recurso de onde não existe. Mesmo assim, Deus mantém a nossa paz. A paz de verdade que excede todo entendimento. Dá para entender. Não dá para explicar. Só aumentou quando a gente começou a orar de manhã. Milagre do Senhor. Nós estamos realmente descansando em Deus e esperando Ele fazer na hora dele, do jeito dele. Sido uma benção. Vocês estão convidados. Querem? Bom, nós vamos continuar. Não tem previsão para parar com isso. Espero nunca parar com isso. Hudson Taylor foi um missionário da China, que levou o evangelho lá pela primeira vez. Ele orou 40 anos para levar o evangelho na China. Começamos essa oração faz nem 2 semanas. Nós já estamos sentindo diferença. Imagina 40 anos. Glória. Com isso o Senhor tem nos avivado, transformado, estamos nos sentindo mais na rocha, mais firmes, mais seguros. E Ele tem movido a gente para conversar sobre oração. Então, na terça-feira a gente estuda sobre oração. Não é estudo teórico, tá? É bem aplicável. Até um pouco incômodo, né? Porque dá para melhorar a nossa vida de oração. E no domingo, hoje, nós vamos começar também uma série sobre oração. Nós vamos abrir lá em Daniel, capítulo 10. Antigo Testamento. Daniel 10, do 1 ao 12. No 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltesazar, recebeu uma revelação. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra. E numa visão veio-lhe o entendimento da mensagem. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando
Não comi nada saboroso, carne e vinho nem provei, e não usei nenhuma fragrância perfumada, até se passarem as 3 semanas. No 24º dia do 1º mês, estava eu de pé junto à margem do grande rio, o Tigre. Olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo era como berilo, o rosto como um relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e pernas como o reflexo do bronze polido, e a sua voz era como o som de uma multidão. Somente eu, Daniel, vi a visão. Os que me acompanhavam nada viram, mas apoderou-se deles tanto o pavor que eles fugiram e se esconderam. Assim fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão. Fiquei sem forças, muito pálido e quase desfaleci. Então eu o ouvi falando, e ao ouvi-lo, caí prostrado, rosto em terra, e perdi os sentidos. Em seguida, a mão de alguém tocou em mim, e me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. E ele disse: Daniel, você é muito amado. Preste bem atenção ao que vou lhe falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me de pé tremendo. E ele prosseguiu: Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Olha a visão que ele teve. A gente pode pensar que é Jesus, porque o apóstolo João pegou esse texto e meio que aproveitou ele para falar da visão que ele teve de Jesus em Apocalipse. Mas no segmento desse texto é quando esse anjo fala que ele guerreou com o príncipe da Pérsia, com um demônio dominante na Pérsia, e demorou 21 dias para chegar com a mensagem. Essa resposta para Daniel. Com isso a gente vê que não era Jesus, porque Jesus não precisa guerrear com ninguém, ninguém consegue se opor a ele. Era um anjo mesmo, um anjo tremendo. E esse anjo diz que o Miguel, o outro anjo, um dos maiores, veio ajudá-lo na guerra contra o príncipe da Pérsia, para ele conseguir trazer a mensagem para Daniel. Depois de 21 dias chegou a mensagem. Então você imagina o nível de vida que Daniel estava tendo quando ele teve que esperar 21 dias em luta de oração. Eu não sei se vocês já ouviram, mas a oração não é uma via de mão única, né? É uma comunicação. A gente geralmente ouve Deus pela Bíblia e fala com Deus pela oração. De vez em quando é bom parar para meditar, de vez em quando é bom parar, ou de vez em sempre, parar para ouvir Deus também. Ficar quieto. Ouve Deus. Geralmente ele fala pela palavra, você lê, medita na palavra. E aí ela vem e começa a te incomodar, mexer, dentro para fora. Tem novas visões, novas ideias, novos conceitos. O Senhor vai dando sabedoria em cima da Bíblia, você vai entendendo outros aspectos mais profundos, vai trazendo na sua vida, no dia a dia. Isso é só para quem medita na palavra, porque se ficar só lendo, não aprende direito. Não é um livro de romance. Você pode ler e passar para frente. E mesmo romance, você precisa prestar atenção para lembrar dos personagens, dos contextos, das crises, das lutas. Se você for só lendo, vai perder também o sentido, ainda mais na Bíblia. E esse nosso texto diz que depois que ele teve essa visão, ele ouviu o anjo falar. E quando ele ouviu, ele se prostrou e perdeu os sentidos, como morto. Tamanha a glória do anjo, imagina a glória de Jesus. Quando ele ouviu esse anjo falar, a primeira coisa que o anjo disse é que ele é muito amado. Daniel, você é muito amado. Agora presta atenção no que eu vou te falar. Eu fui enviado a você, então levanta. Levanta que nós vamos conversar. Ele se pôs de pé, tremendo. E o anjo falou: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu. Está o segredo do texto. Desde o primeiro dia em que você decidiu. O que ele decidiu? Buscar entendimento
e humilhar-se diante do seu Deus. O dia em que ele decidiu, o dia em que nós decidimos acordar 4h30 para orar, nós já percebemos unção diferente, graça derramada. Estava eu e a Marjorie no primeiro dia, na quinta-feira, retrasada ali no sofá, tudo meio escurinho, uma musiquinha de fundo, a gente foi orar e perto das 7 horas, na hora de ir embora, ela percebeu uma figura diante daquela porta, maior que a porta, do lado dela. Ela não sabia se era o Senhor, se era um anjo, mas ela percebeu a silhueta assim, bem alta, comprida, com uma postura de rei, altivo, elegante, virado para nós dois ali. É do Senhor fazer isso. O Senhor veio, espero que ele tenha olhado com bons olhos, né? Veio avaliar a situação, talvez. Assim que nós decidimos obedecer, já teve manifestação. É a decisão. Você toma uma decisão, cumpra. Não fala assim, amanhã eu vou para a academia e não vai. Toma a decisão e vá, né, Vi? Amanhã é segunda, quem é que vai fazer atividade física? Amanhã eu vou para a academia. Toma uma decisão, porque Daniel ele tomou 2 decisões. Uma decisão dupla de primeiro, buscar entendimento. Segundo, humilhar-se diante do Deus dele. Foi nesse dia em que ele começou a ser ouvido por Deus. E aí nós temos que prestar muita atenção, porque nós vamos meditar por um bom tempo sobre motivos que fazem Deus não ouvir a nossa oração e motivos que são as chaves para que Deus ouça a nossa oração. Então não é orar de qualquer jeito. E hoje nós vamos ver um primeiro motivo, que é a base de tudo. Faz a gente não ser ouvido. E qual é a solução para ele? Jesus falou que ele é o caminho, a verdade e a vida. Que ninguém vai ao Pai se não for por meio dele. E aí nós paramos para pensar nisso. Nós precisamos entender. Foi o que Daniel fez, ele buscou o entendimento. A palavra ele é um texto. Você precisa ler e entender. Tem que ser inteligente para ler e entender. Entender. Não só conhecer. E entender. Tem que buscar entendimento. Você precisa ativar os neurônios aí, ler, focar nisso, buscar sabedoria, dá trabalho, difícil. É impossível para nós sem o Espírito. Mas é essa a função, buscar entendimento. Primeira coisa é ir para a palavra. Nós estamos fazendo, devagar, para todo mundo entender. Vai para a palavra, leia e peça para o Espírito te dar entendimento. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Verdade é o oposto de mentira. Você entende a diferença da verdade para a mentira? Não é possível achar o caminho sem Jesus. Não é possível ter entendimento da verdade sem Jesus. E não é possível encontrar e ter a vida sem encontrar Jesus. Então, se você não conhece com entendimento quem é Jesus, você pode não estar no caminho. Pode achar que está. Você pode não ter a vida. Pode achar que tem. Você pode não conhecer a verdade, acreditando em uma mentira, achando que é a verdade. Isso é muito sério, porque até as orações são impedidas. Você não está em Cristo, orando em Cristo. Nós vamos começar a pensar sobre isso hoje. O princípio, o começo do relacionamento com Deus tem que ser por meio de Jesus. Não dá para ter relacionamento com Deus por outro, porque só existe um nome que foi dado como mediador entre Deus e os homens.
Jesus Cristo. Não existe outro mediador. Não adianta pedir para outra pessoa interceder por você diante de Deus. Só tem um mediador, é a própria Bíblia que fala. E se você procurar outro mediador, você procura outro Deus. Porque esse Deus que a Bíblia revelou, que nós chamamos de Pai, ele definiu que só existe uma forma de chegar nele, é por meio de Jesus. Esse caminho, nessa verdade. A vida está em Jesus. Só ele ressuscitou e não morreu mais. Ele é a fonte da vida. Então, você quer começar direito? Foca em Jesus. Como? Conhece Jesus. Como? Bíblia. Já mostra Jesus. Leia e foque tudo em Jesus. Primeira coisa que bloqueia a nossa oração é não estar conectado em Jesus para chegar ao Pai. O Pai não ouve a oração. Gosto de uma ilustração que tem no livro do Benihim, Bom Dia Espírito Santo. Ele compara as três pessoas da Trindade com a lâmpada e a tomada. Ele diz que se eu fosse Deus, se eu mandasse gerar a luz, eu iria na tomada e ia apertar o interruptor. O interruptor é Jesus. E a lâmpada é o Espírito Santo. Então o Pai comanda por meio de Jesus e o Espírito executa. Então não tem como eu mandar acender a luz se não tiver um interruptor. Não vai ter luz. Acende ali para mim essa luz. Agora. Onde você está? É impossível. Precisa chegar no interruptor. O interruptor para ter acesso ao Pai é Jesus Cristo. Ativa o interruptor, acessa o Pai instantaneamente. Está claro? Então, o começo já é por Jesus. Tanto que ele diz que ele é a porta. Eu sou a porta. E aqui ele diz que ele é o caminho. Então, você entra por Jesus e caminha em Jesus. Ali nesse caminho, por meio dessa porta, você tem acesso ao Pai. Sempre. Primeira coisa que bloqueia a nossa oração é orar sem conhecer a Deus através de Jesus. Pergunta que eu faço, você conhece Jesus? Qual Jesus você conhece? Jesus da sua mente? É o Jesus dos livros? É o Jesus da história? É o Jesus de alguma religião? É o Jesus que um pastor te ensinou a crer? Ou é o Jesus da Bíblia? Se você não conheceu o Jesus da Bíblia, talvez você conheça um Deus errado. Tem muita gente que pensa que está com Jesus, mas está com outro Deus. É um Jesus falso. C.S. Lewis tem um livro que chama Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. É a história de um diabão que quer treinar o seu sobrinho, o diabinho, a tentar. Ele tem que ser um tentador. E ele chama Deus de um inimigo. E o papel do diabinho é impedir que as pessoas que não conhecem o inimigo se aproximem e conheçam. Então ele é enviado para as pessoas no mundo, para travar a palavra de Deus dentro dos corações. Então ele faz de tudo que ele puder, para não deixar a palavra de Deus entrar e aquela pessoa ter fé. Então ele vai com um monte de estratégias. Por exemplo, foca na diversão, faz a pessoa ter problema no casamento, faz a pessoa ter problema em casa, põe dívida na mão da pessoa, deixa ela tranquila, dá umas folgas, faz ela tirar férias boas, faz ela ter momentos alegres constantes, faz ela ter um escape, uma fuga, para ela não ter que perceber que ela tem problema, para ela achar que está tudo bem com ela. Mas aí teve um caso que o diabinho errou e o cara foi evangelizado. O paciente, que ele chama. O paciente foi evangelizado e foi para a igreja. Ele dá uma carta de bronca no sobrinho dele, falando, olha, você vai ter que sofrer as consequências dessa sua negligência, desse serviço mal feito, porque o nosso pai aqui, ele vai te pegar.
Eu não tenho como te proteger, porque você sabe como que é que o negócio é feio. Mas ainda há chance para você. Você tem que entrar dentro da igreja com ele, e quando ele estiver dentro da igreja, não deixa ele focar no que o cara lá vai estar falando. Não deixa ele focar na letra dos louvores. Faz ele pensar em outras coisas, faz ele olhar para a roupa das pessoas, faz ele olhar para as mulheres bonitas, faz ele pensar como a igreja está diferente, bonita ou feia, qualquer coisa. Foca em coisas materiais. Você não pode deixar ele conhecer o inimigo. Aí acontece que o cara conhece o inimigo. Mais uma derrota para o diabinho. Aí o diabão chega uma hora e fala, olha aqui, então já que nós perdemos o paciente para o inimigo, agora ele pertence ao exército do inimigo, você ainda tem mais um pouco de estratégia, eu vou te ensinar. Agora você vai fazer o seguinte, você vai, quando ele orar, faz ele orar para a pessoa que ele está orando, por exemplo, a mãe dele, faz ele orar para uma mãe que não existe. Cria na mente dele uma imagem da mãe dele que não é a mãe dele real. É uma outra pessoa que não existe. E faz ele orar por essas necessidades que você colocou na cabeça dele. Não pelas necessidades reais da pessoa. Aí a oração dele não vai ser eficaz, porque ele está orando para uma mentira, para uma pessoa que não existe. Está vendo a estratégia? Você ora para uma mentira ou para a verdade em Cristo? Você confia e põe a sua fé no Jesus da Bíblia ou em outro Jesus? Hoje nós temos um mal brasileiro, eu não sei dos outros países, mas aqui eu sei, que é não gostar de ler. Ninguém gosta de ler. E aí também não lê a Bíblia. Isso deixa a pessoa ignorante com relação à verdade. E ela não busca o entendimento que precisa ter para ter o primeiro passo, para ser ouvido por Deus. E aí a luta vem, o pecado vem, a pessoa fica clamando a vida toda, sem resposta. Ela está clamando para um Deus que não existe, que não é capaz de responder. Olha o perigo de nós não irmos para a Bíblia, buscar entendimento. Vou falar aqui 10 bloqueios que nós vamos meditar devagar. Hoje nós vamos ficar em um só. O primeiro é esse, não conhecer a Deus através de Jesus. O segundo é orar sem um coração penitente, ou com coração impenitente. O terceiro é orar para exibir-se. Deus não ouve a oração do exibido. O quarto é orar palavras repetitivas e vazias. Quinto é orações não oradas. Vou orar por isso, e não ora. Preciso orar por isso, esquece. Deus não ouve a oração não orada. Ou orar com um coração lascivo. É o coração que quer consumir. Quer ter objetos de consumo. Pode ser pessoas, pode ser na área sexual, pode ser qualquer outra área. Dinheiro, prazer. É o coração lascivo. Ele tem sede de satisfação. Ele busca em várias fontes. Não busca satisfação em Deus. Um coração desse não é ouvido, não. Deus não ouve a oração de um coração lascivo. É o perigo. Deus também não ouve a oração de pessoas que maltratam o cônjuge. Aí você pode ampliar para quem maltrata o próximo. Deus não ouve a oração de quem maltrata o próximo. É que você vai amar Deus que não vê se você não ama nem a pessoa que você vê. Deus não ouve a oração de quem não ama. Outra coisa é orar, mas ao mesmo tempo ignorar os pobres. Deus valoriza muito os pobres, os necessitados, os que não têm voz para se defender, os injustiçados e excluídos. Você ignora eles, Deus não ouve você, não. Sabe? Pode orar a vida toda. Por quê? Vamos ver depois. Deus também não ora quem tem mágoa de alguém. Quem não perdoa, por que a pessoa que não perdoa vai ser ouvida por Deus? Se Deus quer dar o perdão para ela. Deus também não ouve oração de quem tem um coração infiel ou sem fé. Não confia em Deus. Está vendo? Não é tão simples
Assim, né? E tem 10 chaves que ajudam a gente a orar também. Vou falar para vocês, porque essa é a parte boa. Vamos supor que você conseguiu evitar metade desses bloqueios aqui, e o resto você lembra, porque o Espírito vai te lembrar. E você começa a fugir deles e corrigir a sua vida. Ótimo, minha oração não é mais bloqueada. Agora, qual que é a chave para Deus te ouvir? Se não tiver as chaves para Deus te ouvir, Ele também não te ouve. Tem 10 chaves também. A primeira delas é orar persistentemente. Batendo, buscando e pedindo. Ora, 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 ora que Deus te ouve. Ora uma vez só. Pode ser que Deus te ouça. Mas a ordem é orar persistentemente, sem cessar. Segunda coisa, com fé. Terceira é em segredo. É o oposto do exibido, né? Quarto é segundo a vontade de Deus, não segundo a sua vontade. Quinto é em nome de Jesus. Sexto, em concordância com outros cristãos. Não adianta orar sozinho. Pode ser que Deus ouça, mas é melhor orar em conjunto, porque onde tem 2 ou mais, Deus está ali. Onde 2 concordarem, Ele vai fazer no céu. Olha só as promessas. Orar durante o jejum. Deus ouve oração no meio do jejum. Se for um jejum certo. As pessoas nem jejuam mais. Orar e manter uma vida de obediência. Orar e permanecer em Cristo e em sua palavra. E orar e se deleitar no Senhor. Se você não fizer aquilo, mas fizer tudo isso, Deus te ouve. São 20 condições para Deus te ouvir, então, misericórdia, sim. Tem um segredo, só que você cumpre todas elas de uma vez. Hoje a gente vai falar desse segredo, rapidinho. Depois nós vamos detalhar todos os outros depois, nos outros sermões, tá bom? A melhor forma de você desenvolver um relacionamento com Deus, ou com alguém, é por meio da proximidade. Comunicação pessoal. Eu chego e eu quero visitar. Quero conversar com você. Quero que a gente ore junto. Quero, se possível, ir na sua casa, saber onde você mora. Se possível, entrar na sua cozinha. Vamos nos aproximando. É mais fácil eu te conhecer e você me conhecer assim. Vamos nos conhecendo. Por meio do contato. A proximidade. Com Deus, a proximidade é na oração. Você pode ter um caráter de Cristo desenvolvido 100%. Vamos por 99%, porque a gente só vai ser perfeito na glória. Você pode não só ter caráter, mas a sua vida prática totalmente voltada para o próximo. Para levar a justiça de Deus para o próximo. Olhando para os pobres, levando o evangelho para os sedentos e famintos. Se você não orar, não adianta nada. Então, a primeira coisa que não deixa a nossa oração ser ouvida é o bloqueio de hoje. É o que trava tudo. É orar sem conhecer Deus por meio de Jesus. Ele é o caminho, só existe esse caminho, tem que conhecer e entrar nesse caminho. Se ele é a verdade, você tem que conhecer entendendo a verdade. Eu pergunto para você de novo, o que é o Evangelho? O Evangelho é a verdade, Cristo é a verdade. Nós precisamos falar e entender para a gente evangelizar. Como é que você vai evangelizar se você não sabe o que é o Evangelho? Pessoas têm evangelizado um Deus falso, um falso evangelho. Aceita Jesus como seu Salvador? Não é a gente que aceita, é Deus que nos aceita. Ele só nos aceita com o coração arrependido, porque somos inimigos dele por natureza. Então, esse evangelho é falso. Você aceita Jesus? Deus te ama. Não, Deus não te ama. Deus tem misericórdia de você e te deixa acordar todo dia para você continuar pecando até acabar o tempo de acúmulo da ira da pessoa pecadora, para que ele derrame a justiça e consuma tanto o pecado da pessoa quanto a pessoa pecadora no lago de fogo, que é separado para o demônio e seus anjos. Deus não ama o pecador, do mesmo jeito que ele não ama o pecado. Deus ama Cristo. E quem vai para Cristo? Na verdade, quem ele traz.
Então Jesus vai entrar no céu. Nós não vamos entrar no céu. Jesus é ouvido por Deus. Nós não somos ouvidos por Deus. Se for tudo por meio de Jesus, você tenha toda a bênção que Deus pôs nele. Fora de Jesus, você tem o oposto disso. Toda a maldição. Por isso tem que entender disso. O que é o Evangelho. Como é que você vive o Evangelho. A gente aprendeu e a gente sofre para mudar isso na nossa mente, principalmente na prática. Você aprendeu, eu aprendi, eu demorei anos e anos e anos meditando, até Deus me revelar e eu entender que a gente vive fora do Evangelho. A gente conhece racionalmente o que é o Evangelho. Mas na vida prática a gente faz obras humanas. Não é no Evangelho, achando que é. Que conhece na mente o Evangelho. É muito perigoso. A gente quer, por exemplo, perdoar a pessoa porque a gente recebeu um mandamento, uma ordem de temos que perdoar 70 vezes 7. E você se esforça para perdoar. É você perdoando. Não serve. Tem que ser o perdão de Deus que Ele te deu, para Ele perdoar por meio de você. Ele consegue perdoar 70 vezes 7, você não. Aí a gente entra naquela da conversa de terça-feira na aula, mas se eu perdoar a pessoa, eu tenho que ter relacionamento com ela? Deus te perdoa todo dia e Ele mantém relacionamento com você. Se você estiver em Jesus. Se você não está em Jesus, Ele não tem relacionamento com você e você não tem o perdão dele. É simples. É tudo em Cristo e nada sem Cristo. Então eu preciso entender o que é o Evangelho. Vamos lá, rapidinho, de forma simples. Para que é que Deus criou você? Para a glória dele. Como que você faz isso? Você tem que mostrar para esse mundo quem Deus é. Deus é semelhança sua. Ele criou você à imagem e semelhança dele. Então você, do jeito que você é, mais escuro, mais claro, mais cabeludo, mais careca, homem, mulher, alto ou baixo, você reflete a imagem do Senhor. Ele criou você para mostrar Ele para o mundo. Assuma essa identidade. Eu tenho como propósito glorificar a Deus, mostrando Ele por meio da minha vida para o mundo. Como você faz isso? Não consegue, porque a gente é inimigo de Deus e a imagem foi tirada de nós quando a gente caiu. Agora a gente é a imagem de Adão, pecador. Nós nos tornamos inimigos de Deus quando nós pecamos. Então eu não consigo mais mostrar a imagem de Deus no mundo. Consigo mostrar a minha própria imagem caída. E eu preciso reconhecer isso em mim, essa falha, essa doença, esse câncer espiritual que eu tenho, que chama pecado. Meu coração podre. Eu sei, quando eu recebo a notícia, a melhor notícia, que Jesus morreu pelo meu pecado. Para que eu não precisasse mais ser assim. Então eu escolho não ser assim mais. Eu recebo o que Cristo fez por mim na cruz, morrendo no meu lugar. E quando Deus ressuscitou ele, porque ele foi morto injustamente, era para eu ter morrido. A justiça e a bondade de Deus ressuscitou Jesus dos mortos. E com a ressurreição dele, eu ganhei vida. Então, quando eu entendo que eu sou pecador, me entrego para Cristo, reconhecendo pela fé o que Ele fez por mim, e eu me crucifico na cruz, morrendo para o meu eu pecador, Ele me ressuscita igual Ele ressuscitou Jesus. E me dá o Espírito Santo numa identidade nova para que o caráter de Cristo ressurreto, perfeito, seja formado em mim. Nesse novo caráter, nessa nova identidade, eu consigo glorificar a Deus mostrando quem Ele é para o mundo. Mostrando quem? Jesus. O Jesus que habita em mim e me transforma a imagem dele dia a dia, tem que ser visível no mundo. O perdão que eu consigo perdoar é o meu perdão humano caído. O perdão do caráter de Cristo
em mim, infinito, que perdoa mais do que 70 vezes 7, glorifica a Deus quando Ele se manifesta na minha vida e eu consigo perdoar. Esse é o Evangelho. Essa é a esperança. Você sabe disso, mas não vive assim, não adianta nada saber. Precisa ter entendimento para isso gerar a atitude prática na sua vida. É por isso que a gente tem se esforçado muito em fazer discipulado. Porque todos os discipulados que nós fizemos, inclusive o que eu e a Marge fizemos, que nós recebemos discipulado, foi tudo do jeito errado. Não foi no Evangelho. A gente aprende a viver no braço, com a fé racional. Tem que entender a fé e viver no Espírito. É diferente. É leve. É possível. Como é que você vai cumprir o texto de Mateus 5,48, que é o principal texto do Sermão do Monte? Sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Vai? Cumpre. Não é um pedido. Jesus falou como uma ordem. Isso nós só conseguimos em Jesus. Se você entendeu o Evangelho, já passou pela primeira parte do que Daniel fez, com o entendimento. Esse entendimento do Evangelho te prostra e você se humilha, que é a segunda parte que Daniel fez. A partir dessa decisão, Deus começou a ouvir ele. Você entendeu o Evangelho agora? Sim. Se humilhe diante de Deus. E a partir de agora ele pode começar a ouvir a sua oração, porque ele não nega um coração quebrantado e contrito. É irresistível para ele. Um coração contrito e quebrantado mostra um amor tão grande que chama a atenção de Deus. Mostra uma dependência da vida de Deus, uma submissão à autoridade de Deus. E você fala, eu preciso desse Deus. Esse Deus que morreu por mim, eu amo muito esse Deus, eu não consigo agradecer de forma suficiente a vida toda pelo que Ele fez e faz por mim. Deus olha para esse coração na hora e busca esse verdadeiro adorador. E encontra você desse jeito. E aí Ele ouve a sua oração. Esse é o segredo. Porque se você orar fora da verdade, você vai orar uma mentira. Se você orar fora do caminho, para onde vai a sua oração? Se você orar sem vida, quem que vai ouvir? Vamos fazer uma brincadeira aqui. Isso aqui é um papel de carta. Vou escrever uma carta. Considera que essa carta é a sua oração. Bom, essa é a minha oração. Próximo carro que passar. Passou? Vou pegar o último que passou então. O nome dele é Joaquim. Ao Joaquim. Senhor Joaquim, por que não pode colocar um quibe no congelador? Porque senão ele esfirra. Preciso de R$200.000. Assinei, datei, pus meu nome atenciosamente. Agora eu vou fechar a carta. Vou pôr o endereço do Joaquim. Rua, Goiás,
2322, apartamento 1112, Centro, Londrina. CEP 86018-510. Põe o carimbo. Antigamente, né? Passa a língua. Cola. Não passei, tá? Ó, Carlos, pega aqui a carta. Leva lá pro Joaquim, para mim, pode vir. O que vai acontecer com essa carta? Pode levar amanhã lá, fazendo um favor. Percebeu a minha oração, como é que foi? Tem vida nessa carta. Eu pedi dinheiro e fiz uma piada, uma das piores do mundo. Eu procurei um cara que eu nem sei o nome. Eu mandei ele para um caminho errado. Então não tem a verdade ali, porque eu não falei do meu coração, não falei nada que interessa nem para o coração dele. Não tem vida, não gerou vida em mim nem lá. Eu mandei no caminho errado. Não conheço a pessoa que é o alvo da minha carta. Posso fazer 1000 cartas dessas, não vai resolver problema nenhum, nunca. É a nossa oração, geralmente. Não é feio? Assim que a gente está orando, pega a sua luta mais antiga. Você está orando certo? Tem que ter um relacionamento para conhecer a pessoa. Mas qual que é a solução para isso? Orar em nome de Jesus. Para ficar claro, vamos fazer o seguinte. Vou chegar... O Carlinhos, eu já usei ele, vou usar de novo. Vou chegar para o Carlinhos e falar assim, Carlinhos, seguinte, você vai chegar na casa do meu amigo, o João Cateone, você vai pedir uma televisão emprestada. Só que você não vai falar que foi eu que pedi. Você conhece o João Cateone? Não. O que vai acontecer? Vai negar, né? Não conhece o Carlinhos? Quem é você? Não te conheço, sai fora mesmo. Mas daí eu vou falar, não, então é o seguinte, já que ele negou, volta lá e fala que você está indo lá porque eu estou precisando muito, é questão de vida ou morte. Faz de conta. Aí ele vai chegar e eu falar, ô João, o Marcelo, para eu pedir para você a televisão emprestada, questão de vida ou morte. O que ele vai fazer? Pelo menos ele ouviu, né? Meu nome, ele vai pensar no caso. Se é sim ou se é não, não sei, mas ele ouviu. Porque ele me conhece. Agora ele passou a conhecer o Carlinhos. Porque ele me conhece. O Pai conhece Jesus. Jesus santo e perfeito tem acesso ao altar santíssimo e perfeito do Pai. Só Jesus tem acesso. Quando você ora, e não é em nome de Jesus, você não consegue entrar lá para passar a cartinha no ouvido de Deus. Ele não aceita você. Nossa oração é egoísta, é vaidosa, egocêntrica, às vezes arrogante. Nossa oração é falha na essência, porque ela parte de uma raiz pecadora. Tem uma oração só que Deus aceita. Um pecador. É a oração de confissão de pecado. Para se arrepender, para ser salvo em Jesus Cristo. Mesmo assim, é em nome de Jesus. Porque é a fé em Jesus que salva. Mas como é que você ora em nome de Jesus do jeito certo? É como esse cordialmente que eu coloquei ali. Pai, é o seguinte, estou com dívida, preciso aí de 10 mil reais até amanhã. Em nome de Jesus. É assim, em nome de Jesus é um cordialmente, ponto. Para encerrar a carta. Ou então é o botãozinho de enviar. Pai, em nome de Jesus, me dá 10 mil reais amanhã. Pum! Em nome de Jesus.
enviou. Em nome de Jesus, ele recebe lá, botãozinho enviar, é isso. Aí tem um monte de gente que fala, isso aí não vai dar certo. Não vai dar certo sim, em nome de Jesus. É o quê? O botãozinho de enviar? É a mandinga espiritual, em nome de Jesus dá tudo certo. É só pedir, porque está na Bíblia, que se for pedir em nome de Jesus, ele vai abençoar, porque é em nome dele. Tudo que a gente pedir, ele vai dar em nome dele. Então vamos fazer uma simpatia espiritual com Deus aí. Vamos fazer uma macumba santa. Pai, esse daí, estou precisando do Senhor, glória a Ti, em nome de Jesus, estou contando com a sua provisão. Falei em nome de Jesus, hein, ó. Resolve? Não resolve. Esse não é o nome de Jesus. O nome de Jesus é uma declaração de uma adoração. É um estilo de vida. É um reconhecimento de uma necessidade. Eu preciso de Jesus. Eu reconheço a autoridade de Jesus. Eu reconheço que Ele é o caminho que eu tenho para acessar Deus. Eu reconheço que todo o poder pertence a Ele, não a mim. Eu reconheço que eu tenho que me submeter, prostrado, de joelho, mortificando o meu pecado. Eu celebro a vontade de Deus, porque Ele quer fazer a vontade dEle na minha vida. Então eu oro segundo a vontade dEle, para que ela seja feita na minha vida. Então não sou eu mais que estou pedindo. É Jesus orando por meio de mim. É o Espírito Santo dele que me guia na oração. Porque Romanos 8:26 diz: o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então nós não sabemos como orar e não sabemos a vontade de Deus. Mas o Espírito conhece. Ele traz a vontade de Deus para nós. A gente concorda com ela e abre a boca para falar. O Espírito ora a vontade de Deus por nosso intermédio. Se o Espírito orou para Deus, a vontade de Deus vai ser cumprida? Com certeza. Então, quando você se prostra e se entrega para Cristo e quer andar nesse caminho, você entra primeiro prostrado, você levanta ressurreto e anda no caminho. O caminho tem acesso a Deus instantaneamente. Não precisa discar ou mandar um WhatsApp. Nesse caminho, os seus pensamentos, as suas intenções do coração já são conhecidas. A sua oração já é ouvida antes de chegar à sua boca. Nesse caminho. Porque agora você está em Cristo. E ali a luz brilha em todo o seu ser. Então você tem que ter uma vida sincera e íntegra. Porque Deus está te sondando. Porque você está no caminho de luz. A luz brilha em todo o seu ser. Aí pergunto, todo o seu ser está na luz? É uma das travas, dos bloqueios que a gente viu. Um coração lascivo não tem oração ouvida por Deus. Então, se você não está na luz, mas tem lascívia, Deus não tem como sondar você ali. Ele sonda só o pecado e fala, está errado. Aí você não quer ouvir Deus, mas quer que Deus te ouça. Não é assim? É um estilo de vida, buscando entendimento e humilhando-se. Com fé em Cristo. Assim Deus ouve. Não fez isso até hoje, faz agora. Porque se você não fizer isso desse jeito, você não está cumprindo o mandamento lá do não tomarás o nome do Senhor Deus em vão. Pois o Senhor não deixará impune quem usar o seu nome em vão. Olha o perigo de nós fazermos besteira. É o mesmo perigo de nós tomarmos ceia com o coração torto. Nosso Deus é santo. Não toque no santo, de qualquer jeito. Quando você ora, você toca.
Graças a Deus, por meio de Cristo, você pode não só tocar. Você entra com ousadia no Santo dos Santos. Você fala no ouvido de Deus. Como eu falei antes, você pode bater o tanto que você quiser, pedir o tanto que você quiser e procurar o tanto que você conseguir. E a promessa é que se você fizer isso por meio de Jesus, a porta vai se abrir. Você vai receber e Ele vai te ouvir. Geralmente eu tenho medo de pregar sobre isso, sobre oração, sobre as travas e os bloqueios, porque as pessoas pegam só na mente negativista só o que não presta. Fala, agora não vou mais orar. Aconteceu com a gente já aqui. As pessoas pararam de orar porque ficaram com medo do que eu falei. Porque eu falei que é sério. Em vez da pessoa levar na seriedade, elas ficaram com medo de ser punidas por Deus se orasse e pararam de orar. Acredita nisso? Você pode orar o tanto que você quiser. Se não for em Cristo, você está orando para outro Deus. Sabe qual que é esse outro Deus? É um demônio. O demônio pega a oração. Você está buscando, está conectando, está falando com alguém. Quem? Ou é a luz de Cristo, que alcança o Pai, ou é as trevas do ocultismo, que alcança demônios. Mas alguém está recebendo a sua oração. E corre o perigo de, como nós vemos no livro de Atos, pessoas que fazem milagres e sinais no poder de demônios. E aí a pessoa que pensa que está em Cristo e começa a ter sinais, dons manifestando, acha que é de Deus, mas é de demônio. Porque Deus anda na luz e quer que o reino cresça no Evangelho de Jesus. Mas tem um monte de gente por aí profetando, um monte de revelação, e não tem Evangelho. E a gente acha que é de Deus. A pessoa está recebendo informação de demônio. Deus me falou isso. Se fosse no Antigo Testamento e não se cumprisse, o profeta ia morrer apedrejado. Hoje ninguém pode matar ninguém apedrejado, mas está cheio de gente profetando mentiras que não se cumprem e falando que Deus me disse. Que Deus. Então, vamos fazer certo. Hoje é o dia para começar certo. Se prostra, entrega, entende, humilha. Tudo em Cristo, em Jesus, confia nele pela fé. E quando for orar, ora antes de orar. Se prostra em oração, se aquieta um pouquinho, abaixa a bola, abaixa a orelhinha, humilhando. Fala assim, Espírito Santo, eu não sei orar, ora por mim. Fica um pouquinho quieto, se constrange dentro, porque você está entrando na sala do Santo dos Santos, em nome de Jesus. Não precisa nem falar em nome de Jesus, porque não é o falar que resolve, é a vida vivida. Quando eu vou orar, já me constranjo assim, já, meu Deus, quem sou eu para entrar nesse lugar? Graças a Jesus, porque por meio dele eu posso. Então, Senhor, estou entrando de joelho, tá? Tá bom, meu filho pródigo, vem cá e me abraça. Aí eu levanto. Igual aconteceu com Daniel. Senti uma mão tocando e levantando ele quando ele se prostrou. Agora vamos conversar. Isso mesmo, vamos conversar. Depois, diz o nosso texto aqui no versículo 6, sua voz era como o som de uma multidão. Já pensou? Tem texto que fala como o som de muitas águas. Imagina você tendo essa visão e uma multidão falando com você por uma pessoa. Você treme na base. E ele diz que quando ele ouviu a voz dessa multidão, ele não conseguiu mais conversar. Leia o texto depois lá de Daniel 10. Ele precisou de outro toque. Um anjo falou, fortaleça-se. Fortaleça-se. Parece que estava passando força para ele. Aí ele respirou, levantou e falou, pode falar que agora eu consigo conversar, que eu estou fortalecido. É a força de Jesus que nós precisamos para conseguir chegar nesse lugar perfeito com ousadia. Talvez é por isso que as nossas orações são tímidas. A gente está tentando orar no nosso jeito, não no jeito de Deus, de Jesus Cristo.
Poder do Espírito Santo. Porque a hora que você percebe, igual a oração que a Marjorie fez agora. Não era ela orando. Dá para perceber a diferença, vocês perceberam? É o Espírito orando. A presença se faz real. Coisas acontecem. Deus está ouvindo, Ele derrama coisas para nós. Por que a gente não faz isso toda vez? Agora é o dia de ter a mudança de chave na nossa vida e começar a fazer do jeito certo. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Para a gente fazer já. Geralmente, quem está aqui na frente ora e vocês concordam. Mas agora eu vou orar sem microfone para todo mundo orar junto comigo. Abre a boca, ergue a mão ou ajoelha e ora com ousadia no Espírito. Vou ajudar vocês primeiro para a gente se posicionar. Vai, ora comigo. Em nome de Jesus, Senhor, nós não sabemos orar, nós não somos dignos de usar o nome, e nós muitas vezes fazemos do nosso jeito as coisas, inclusive as nossas orações. Perdoa-nos, Senhor. Agora nós nos humilhamos diante do Senhor e temos mais entendimento do que tínhamos quando chegamos. E é com esse entendimento novo do Evangelho, nós nos humilhamos diante do Senhor e pedimos para o Espírito Santo, em nome de Jesus, orar por meio de nós agora, quando a gente abrir a nossa boca. Nós nos prostramos aos seus pés, reconhecendo que só Tu é digno de receber toda a glória, e é só por meio de Jesus que a gente consegue todas as coisas. Nada sem Cristo. Em nome de Jesus, Senhor, então, capacita-nos. Que o Espírito Santo tome conta da nossa língua, da nossa mente. Que a gente ore a sua vontade, em nome de Jesus. Agora ora sozinho você, do jeito certo. Deus vai te ouvir.